Olá, mais um vídeo agora para o dia 19 de janeiro de 2015, briefing de mercado. Então vou falar aqui do Ibovespa, do dólar, do mercado futuro, do índice futuro, né, dos juros futuros, Petrobras, Vale, das ações que eu tenho para comprar amanhã. Começando aqui pelo Ibovespa, a gente vê que o Ibovespa estava aqui dentro, aqui tentando formar uma tendência aqui de baixa, um canal de baixa no gráfico diário. Eu comentei sobre esses vídeos, sobre essas setas aqui no último vídeo. Comentei que eu tinha um fundo acima do fundo anterior, um topo abaixo do topo anterior. Então eu tinha essa linha daqui e tinha uma linha aqui subindo. E aí eu violei aquela linha, essa era a linha que eu tinha falado antes, né? Vou colocar aqui para a gente ter aqui uma melhor visão aqui do processo. Era isso aqui, um triângulo que estava sendo formado, né? E eu falei que a gente perdeu a reta aqui de sustentação desse triângulo e aí o viés passou a ser o viés de lateralização. Então eu começo agora a unir esses dois fundos aqui, mais ou menos isso. Então eu tenho agora um triângulo agora descendente se formando. Esse triângulo se perde, né, a configuração se na próxima segunda-feira, agora, amanhã, eu violar aqui os 49.263 pontos. E aí o Ibovespa vai romper essa linha de tendência de baixa aqui, esses dois topos, uma linha de tendência de baixa, e volta a subir muito aqui no gráfico diário no curto prazo. Então o Ibovespa está indeciso, né? O Ibovespa está indeciso, o mercado está indeciso. Mas se eu conseguir violar essas máximas aqui, principalmente esse último topo, em 50.260, aí eu vou abrir espaço para altas mais intensas. Além do mais, eu tenho aqui um abaixo, acima, abaixo e acima. Então, se eu violar aqui os 49.263, abre compra para mim por um setup que eu tenho, que eu utilizo também, que você viu no meu curso. E se romper essa linha de tendência que é LTB, aí vai abrir também novas compras para muita gente que está fora. Então eu fico aqui com o viés comprador para a próxima segunda-feira e procuro operações para compra. Região de suporte do Ibovespa 47.372, resistência essa máxima em 50.260, o lado que romper deve acelerar. Obviamente que se romper para cima eu vou comprar ações, se violar aqui para baixo eu vou procurar ações para vender. Agora eu vou falar aqui sobre os juros futuros, né? Tá no viés de baixa. A gente tem aqui o de 2017, um viés baixista, né? Já trabalhando aqui numa trajetória descendente, buscando esse último fundo aqui mais forte. Tem esse fundo intermediário e tem esse fundo aqui mais forte nos 12,05. Então os juros futuros estão em tendência de queda, logo juros caindo e dólar caindo favorece aqui, né, o mercado de ações. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias com a bolsa, porque eu tenho viés negativo tanto nos juros futuros, viés de baixa, quanto no dólar futuro. Então vou colocar aqui o dólar futuro perpétuo e cheio, tendência de queda também ainda, né? Tenho aqui o gráfico diário, respeitou a retração de 382, não fechou abaixo. Se o dólar fechar abaixo aqui, tem tudo para buscar os 2,566. O viés aqui é um viés também baixista para o dólar. Eu posso ter até alguma subida, né? Essa subida deve encontrar essa região como resistência, para você notar. Só para notar aqui bem, eu tinha essa região aqui que era um topo, resistência, outra resistência. Eu rompo essa resistência e subo, volto a cair, respeito essa resistência como suporte, perco essa região como suporte e agora o suporte perdido vira resistência novamente. Então aqui os 2,67 são aqui uma região de resistência para o dólar futuro. No índice futuro eu tenho a mesma configuração aqui no IG15, né? Se violar essa máxima em 49.720, abre espaço para novas altas e a tendência é que suba forte aqui nos próximos dias, mesma configuração aqui do Ibovespa. Na Petrobras, tenho essa configuração, Petrobras em tendência ainda de baixa, porém com viés de alta. O que é que aconteceu aqui com a Petrobras?
eu estava na trajetória descendente, fazendo topos e fundos, né, descendentes, um topo abaixo do topo anterior, esse fundo abaixo do fundo anterior. Aí agora eu subo, tenho um topo ainda abaixo do topo anterior, mas agora eu tenho um fundo um pouco acima do fundo anterior, que vai se confirmar na violação aqui dessa máxima em 9,63, né? Para quem viu meu último vídeo ou para quem conhece alguns setups, nessa sexta-feira a Petrobras gerou compra na violação de 9,39 e o stop fica aqui abaixo dos 8,64. Para quem opera pelo meu método, Petrobras ainda não gera compra, né? Só aqui na violação dos 10,03, aí sim, R$10 aproximadamente, vai gerar uma compra no papel na Petrobras. Então eu tenho agora uma possível formação de uma LTB, uma possível formação de LTB, onde eu tenho um fundo acima do fundo anterior, e aí essa linha aqui é uma linha de tendência de alta. Essa outra linha aqui é uma linha de tendência de baixa, uma LTB, que foi rompida com o candle do dia 15 de janeiro. Rompeu e aí tende a continuar a subir. A Vale 5 também está numa tendência ainda de alta, né? Já que eu não perdi esse último fundo aqui, ó, em 18,10. No dia 15 eu respeitei também, a mínima aqui foi 18,10. Então enquanto a Vale se mantiver acima dos 18,10, o viés ainda é lateral altista. Eu volto a ficar comprador somente se eu tiver um pivô de alta aqui no gráfico dos 120 com mais firmeza. Então o viés para Vale do Rio Doce também é um viés lateral para alta. Só fico negativo, só fico vendedor aqui na Vale se perder os 18,10. Então bastante atenção aqui a Vale do Rio Doce para uma nova compra. Por exemplo, aqui eu tenho um topo formado aqui, né? A ação subiu no 120, caiu. Se eu voltar a subir e conseguir violar aqui os 19,57, aí eu posso ter uma compra. Então, atentar aí para os próximos pregões em Vale do Rio Doce para uma compra mais tranquila. Para comprar amanhã eu tenho a Lame 4, a primeira ação. Estou de olho nessa ação porque ela está lateralizando. Então se eu der um zoom aqui nessa ação, o que é que você vai notar? Que ela está trabalhando em cima das máximas históricas, né? Esse gráfico aqui vem desde 98, então desde 98 até agora ela lateralizou, né? Não tem aquela esticada, essa esticada foi boa, né? No fundo aqui de 2001 até a máxima daqui em 2007, eu tive 15.385%, né, nesse papel, coisa linda. E agora o que é que acontece? Estou trabalhando lá no topo histórico, a ação volta aqui a recuar, deixou aqui um viés altista, um viés comprador, a violação da máxima em 16,91 gera uma compra, o stop fica aqui abaixo de 16,39, eu vou colocar uma ordem de compra nessa ação amanhã. A próxima ação aqui que eu tenho para comprar, BVMF Transmissão Paulista. Então aqui, ó, BVMF3 é uma ação, também gera uma compra para mim, e a compra aqui vai ser uma aposta, novamente uma aposta nesse rompimento da CLTB. Então a compra fica aqui acima de 9,55, o stop abaixo de 9,27. Então são essas operações aqui e outra Transmissão Paulista, né? A BVMF dá para fazer algumas operações de compra nas opções de compra. Então durante o pregão, né, eu devo estar falando aqui quais são as opções que eu vou comprar, que eu vou colocar uma ordem de compra lá em BVMF. Então se eu dar uma olhada aqui no gráfico de 120 ou 60 ou 30, a gente pode ver aqui alguma movimentação. Então o que é que acontece? Eu já posso até comprar essa ação, né? Na opção, quando os preços dispararem aqui um alerta acima de 9,50, e aí eu posso comprar aqui uma opção, né? Aí eu vou dizer qual é a opção que eu vou comprar no Facebook. Acesse aí facebook.com/vou investir na bolsa, ou então vai lá no meu site, lá no voinvestirnabolsa.com.br ou voinvestirnabolsa.com. Se você quiser receber essa análise por e-mail com esses dados aqui, né, das ações que eu estou comprado, que eu estou vendido, quando comprei, quando vendi, é só se cadastrar lá, colocar o seu e-mail, você vai receber diariamente essa análise. Então, próxima ação, Transmissão Paulista, gera uma compra também para mim, Transmissão Paulista acima dos 40,34 e abaixo dos 38,70, mas eu prefiro comprar Lame 4 e BVMF, já que a Transmissão Paulista tem muitas sombras superiores e inferiores, embora ela esteja numa tendência de alta no gráfico semanal.
Então são essas 3 ações que eu tenho para falar amanhã. Vou responder aqui a pergunta do Roberto sobre a Embraer 3. A Embraer segue dentro de uma tendência de queda, né? Tá em tendência de baixa. Se eu fosse comprar essa ação, eu faria teria uma técnica aqui muito arriscada, que é a compra aqui contra a tendência. A violação de 21,84 gera uma compra para mim. O stop fica aqui abaixo desse último fundo em 21,20. Então daqui, ó, stop de 3%. Compro essa ação e o alvo fica lá nos R$23 aproximadamente. Isso é uma operação muito arriscada, já que a tendência é de baixa no papel. Então, se eu tivesse aqui comprado, eu colocaria meu stop abaixo de cada fundo, aqui em 21,20. Obviamente que como essa ação já está muito esticada para baixo, ela pode repicar a qualquer momento ou lateralizar. Mas eu prefiro procurar algumas ações mais fortes do mercado, né? Então é isso, até o próximo vídeo. Acesse voinvestirnabolsa.com, manda seu comentário abaixo desse vídeo ou se quiser comentar em outro vídeo, vai lá no YouTube, no vídeo no YouTube, comenta lá no YouTube, coloca lá, clica lá em gostei. Se você não gostou, manda um e-mail para mim, contato@voinvestirnabolsa.com. Meu nome é Alexandre e foi um prazer, até o próximo vídeo.